pessoal, sejam bem-vindos ao canal Apollo Fisioterapia. Hoje eu vou trazer um vídeo para vocês mostrando como selecionar o paciente que responde ao recrutamento alveolar. Você sabe como selecionar? Então acompanhe esse vídeo que eu vou te mostrar. Enquanto isso, curte o nosso vídeo, se inscreve no nosso canal e aperte o sininho aí para receber a notificação de quando a gente lançar um vídeo novo aqui no Apollo Fisioterapia. Então, pessoal, o recrutamento alveolar é considerado uma elevação progressiva da pressão expiratória positiva final, da PIP. Aqui nesse gráfico nós temos um exemplo de uma das formas, de fazer o recrutamento alveolar, onde nesse exemplo ocorre o aumento de 5 em 5 centímetros de água da pressão expiratória positiva final, sustentando o drive pressure, sustentando a pressão controle. Esse exemplo, nós estaremos colocando o paciente em pressão controlada, onde eu mantenho, então, uma pressão controlada de 15. Essa é uma das formas, mas a grande questão é saber quando que a gente consegue ou quando a gente tem resposta a esse tipo de manobra nos pacientes com SARA. Então, a questão é quem é o paciente que é recrutável. Okay? Então, buscando responder essa pergunta ou propor um novo método de avaliação e de determinação de quem é recrutável, esse artigo aqui nos mostrou que é uma proposta para um índice de recrutabilidade. Então, a gente sabe que o paciente com SARA, ele faz uso do PIP, o paciente com síndrome do desconforto respiratório, ele faz uso do PIP para manter tanto as vias aéreas como os alvéolos abertos. E, curiosamente, a gente também sabe que os pacientes que são submetidos a níveis de PIP elevados, eles podem ter tanto melhora nas trocas, como também piora na troca gasosa. E isso vai depender diretamente da área que ele tem de reaeração, então, ou seja, qual é a área que vai estar se abrindo, ou então mesmo daquelas áreas aquelas que não estão ventiladas ou pouco ventiladas, que vão ser aeradas. Isso vai ser uma das coisas que vai influenciar nessa resposta do PIP. Assim como a melhora da oxigenação, ela depende então desse recrutamento, mas também ela pode ter efeitos circulatórios, como a gente sabe. Então, a gente tem unidades alveolares, que são unidades alveolares que estão fechadas, colabadas, e essas seriam recrutáveis. Unidades alveolares que estão normos-ventiladas e unidades alveolares que estão hiperventiladas ou hiperinsufladas, na verdade. Então, toda vez que eu submeto um paciente a um nível de PIP, eu tenho que entender que não é homogêneo a aeração desse paciente, do pulmão desse paciente. Então, eu teria consequência na utilização do PIP. Então, e além disso, a gente lembra dos efeitos hemodinâmicos do PIP, ou da pressão positiva. E, para quem não assistiu, nós fizemos uma live onde nós conversamos com o professor Fernando Batista a respeito do efeito hemodinâmico da PIP. Então, quem quiser, acompanha lá no nosso canal. Bom, muito bem. Então, entendam o seguinte, se eu recrutar um paciente que ele é considerado pouco recrutável, provavelmente eu terei poucos benefícios e maior estresse, maior extensibilidade de algumas áreas pulmonares de forma desnecessária. Já aqueles pacientes que são muito recrutáveis, eu vou aumentar a aeração, eu vou diminuir a tensão alveolar, vou diminuir o fechamento e abertura alveolar e, consequentemente, diminuir também o acto telectral. Então, identificar quais são os pacientes que são recrutáveis ou não recrutáveis é bastante importante. Sendo assim, o que a gente já tem, a gente já sabe, que o uso da tomografia é um recurso bastante interessante para detectar pacientes recrutáveis, a própria tomografia por impedância elétrica. Hoje em dia se usa bastante a ultrassonografia à beira do leito, porém a gente sabe da dificuldade
da realização desses métodos, especialmente esses dois iniciais aqui. Hoje está bastante comum o uso do ultrassom. Outra opção é a utilização da conhecida, das curvas chamadas de curva pressão-volume, onde então eu estaria identificando, observem aí, as três curvas que estão desenhadas, e eu estaria então aqui, visualizando as curvas, visualizando as curvas e de acordo com o formato dela, de acordo com a obtenção dos pontos de inflexão dessa curva, seria fácil da gente identificar os pacientes que são recrutáveis. Sendo assim, essa pesquisa que a gente está apresentando aqui, os autores tiveram como objetivo validar um outro método, um método chamado de método de uma única respiração, para medir o volume recrutável desses pacientes. Qual é o volume que esses pacientes ganham ao ser recrutados? Então, eles usaram como padrão a curva pressão-volume, e mediram a curva pressão-volume e fizeram também o método da respiração. Aqui eu apresento para vocês uma forma de explicar esse método de uma única respiração. Então, vejam, nós desenhamos aqui um gráfico de pressão e um gráfico de volume, onde essa primeira respiração aqui, o paciente estaria com um PIP de 15 e um volume conhecido e a pausa inspiratória. Então, imaginem que esse alvéolo está dessa forma, aberto, e abruptamente eu faço uma redução do PIP até 5, e aí esse alvéolo vai perder volume. Então eu vou monitorizar o volume que ele fez quando ele estava com PIP de 15, então quanto entrou, pausou e quanto saiu no PIP de 15, e no momento que eu quando eu diminuo para 5 esse PIP, aí quando eu diminuo para 5 o PIP, eu vou medir esse volume exalado. Qual que é o princípio disso? Qual que é a ideia disso? Então vejam aqui, esses autores, eles propõem então que o volume, a diferença de volume que eu obtive aqui expiratório, pela diferença de pressão que eu estou colocando expiratória também, ou seja, os dois níveis de PIP, eu estaria fazendo a avaliação ou medindo o que eles chamam, os autores chamam de complacência do recrutamento. Então, qual é a mecânica que eu tenho aqui? Entre PIP 5 e PIP de 10, qual o volume que eu gerei? Sendo assim, aqui os autores apresentam um gráfico de como eles fizeram isso. Então, aqui tem um gráfico de fluxo, um de pressão de via aérea. Eles mediram ainda a pressão esofágica, aqui eles mostram a pressão pulmonar e o volume. O que é importante para nós, basicamente, são esses dois, pressão de via aérea e volume. Observe, então, ele vem aqui, mantém o paciente em pressão de PIP 15, prolonga um pouco a expiração, para garantir que não há alto PIP, diminui para 5 o PIP aqui, e aí mais para frente ele vai fazer uma medida da pressão de platô, que vai entrar naquela forma de complacência de recrutamento. Então tá aqui, então ele mede pressão de platô e vai medir o volume, essa é a diferença de volume. Então ele está aqui, ins e ex, ele sabe qual é o volume expiratório com PIP 15, e aí ele vai fazer a medida, qual é a diferença de volume que existiu aqui. Um outro gráfico que explica bem isso, então os autores tomaram cuidado de medir a complacência do circuito, então mostrando aqui como a diferença de volume que eu tenho quando eu pressurizo o circuito, e aqui ele dá os dois exemplos, então quando eu estou PIP 5 e quando eu estou PIP 15. Então quando eu estou PIP 5, vamos começar pelo 15, que é mais fácil, então, para a gente entender, que depois a gente diminui o PIP, Quando eu estou com um PIP de 15, eu coloco o volume e pressurizo a via aérea. Então, teoricamente, eu estou partindo já de um certo volume aqui, que seria a capacidade residual funcional. Eu estou partindo desse volume e gerando um volume a mais. Então, PIP de 15 por volume. Quando ele zera, então agora eu tenho o mesmo
o mesmo volume entrando, só que com PIP menor. Então eu vou lá e pressurizo de novo. Então o que nós temos? Ó? Nós temos essa diferença aqui, é a diferença de PIP, que é o 10. Quanto saiu, observem, ó, quando eu expirei essa quantidade de volume, esse delta de volume aqui, né? Por que a gente observa essa quantidade aqui de volume, né? Observem que eu tirei o PIP e quando eu zerei, né, a diferença que a gente tem é essa diferença aqui de 143 ml, mostrando então que é só dividir delta de volume por delta de pressão que eu estaria medindo a complacência de recrutamento. Bom, então, ó, a taxa de insuflação e recrutamento, que é o nome que eles vão dar para esse índice, ela vai então estar pegando partes que são não recrutáveis, partes recrutáveis e o que eles chamam de baby lung, que é o tecido pulmonar airado que é mantido com o PIP baixo. Então a gente pode dizer que essa medida de baby lung aqui é a complacência estática do PIP mais baixo, que é o PIP de 5 que a gente usa no método. E o restante é o quanto, ao aumentar o PIP para 15, eu estou recrutando. Se você tiver, então, um índice próximo a 1, o que a gente pode dizer? Né? A probabilidade de, quando eu dividir uma pela outra, a probabilidade de recrutamento, né? Ou seja, de quanto de volume eu vou recrutar nesse pulmão, é a mesma de hiperinsuflação. Né? Então eu tenho que ficar atento que eu posso estar, além de estar recrutando, eu posso ter áreas de hiperinsuflação. Sendo assim, ó, então esse índice de recrutamento e insuflação, a gente teria que a complacência de recrutamento é o delta de volume pelo delta de pressão, e esse delta de volume aqui, o que seria, né? Seria o volume que foi expirado lá no final e um volume chamado de volume expiratório predito. O que é um volume predito? Se eu pegar a complacência do baby lung, né, eu teria como calcular o volume predito. Então, se você olhar aqui, ó, o volume inspirado, a pressão de platô no PIP low, né, no PIP 5 no caso, e multiplicar pela diferença que nós temos de pressão que eu estou ofertando, que é a diferença do PIP, eu teria um volume predito, né, que seria então um volume, quanto de volume eu espero para recrutar. Então, a partir dessa fórmula, se voltarmos aqui à fórmula inicial, então vejam lá, né, se a gente voltar à fórmula inicial, o que nós vamos ter? E colocar aqui, né, a fórmula de complacência do recrutamento e a fórmula da complacência estática no menor PIP, que é o PIP que mantém o pulmão aberto, aquele pulmão que a gente chamou de baby lung. A gente teria essa fórmula aqui, então, né? Então aqui em cima, a de recrutamento é a diferença do volume expirado com alto PIP e o baixo PIP, né, com 15,5, e aqui o volume expirado com PIP de 15. E aqui a diferença de PIP, né, que a gente vai usar de 15 para 10. E na complacência estática do menor PIP, então é só eu dividir então o volume corrente pela diferença, né, de pressão de platô pelo PIP, também o PIP de 5. E se multiplicarmos, então se a gente usar lá aquele conceito da matemática, lá, multiplicar esse por esse e o PIP pelo volume inspiratório, a fórmula que a gente obtém é essa daqui. Então, eu tenho aqui então esse volume inspiratório que ficou aqui, multiplicou por esse, está aqui desse lado da fórmula, e depois esse volume daqui que multiplicou pela pressão de platô menos o PIP. Né? Então, considerando que eu realizei o método, que eu utilizei a fórmula e que eu tenho todas essas três opções, né, ou situações pulmonares para me atentar, quando eu faço esse cálculo e eu tenho situações como essa aqui, o que nós vamos ter? Nós vamos ter, então, aqui, ó,
Quando esse índice der maior que 0,5, é sinal de que isso está acontecendo e esses pacientes são recrutáveis. Quando esse índice der menor que 0,5, a proposta então do artigo é que eu estaria nesse nível aqui. Então, sinal verde para recrutar, sinal vermelho para não recrutar. O artigo mostra nesses gráficos aqui, né, uma forte correlação, né, uma correlação, na verdade, não forte, mas significativa correlação aqui, ó, em relação ao índice de recrutabilidade, insuflação, em relação a PaO2, quando a gente usa um PIP mais baixo. Também ele mostra aqui, ó, o recrutamento, o índice e a mudança na saturação, então também significativa e tem correlação positiva, então quanto maior é o índice, melhor vai ser a resposta na saturação de oxigênio. Com relação ao espaço morto, então a gente também observa uma correlação positiva e correlação significativa entre o índice de recrutamento e esse espaço morto. E, por fim, o recrutamento, de novo, o índice de recrutamento e aqui uma normalização do espaço morto, né? Além disso, ó, a gente pode observar nessa tabela do estudo também que nós temos pacientes, olha que interessante, né? Eu vou destacar, não vou falar de todos os índices, mas eu destaco aqui para vocês, ó, que pacientes com SARA moderada e severa, eles vão ter diferenças significativas aqui quando divididos em alto recrutamento ou baixo recrutamento. Vejam, ó, os pacientes severos, eles são muito mais recrutáveis. Já pacientes aqui, ó, em SARA moderada, vejam, eles não são tão recrutáveis assim. Então a diferença é uma diferença importante aqui, tá? E para a gente terminar esse artigo especificamente, observe então, né? Aqui é uma imagem da curva pressão-volume, né? Volume e pressão da via aérea, onde a gente observa o desenho da curva de pressão-volume com PIP e sem PIP, e aí do lado aqui, né, uma imagem de recrutamento em torno de 583. Vejam que aqui aumenta demais a área não aerada ou pobremente ventilada, e aí com o recrutamento eu ganho a área aerada. Considerando que nós temos visto aí, né, que os pacientes com COVID, eles acabam apresentando, né, um comportamento muito parecido com pacientes com SARA, né, esses autores, inclusive alguns deles são autores do primeiro artigo apresentado, eles fizeram um estudo com 12 pacientes com SARA e apresentaram nesse editorial aqui da American Journal Respiratory Critical Care e mostram então a medida exatamente desse índice de recrutabilidade nesses pacientes com SARA. E aí observe, né, então foram várias medidas, vários dias de observação, e o que nós vemos? Ó, que alguns pacientes aqui, ó, e aqui ele comparou os pacientes pronados e não pronados, observe que o paciente sem pronar, ele é um paciente que não é recrutável, né? Tem um paciente aqui, ó, que num momento específico aqui num dia específico, no quinto dia, que ele acabou sendo um paciente recrutável. Já no momento que se prona esses pacientes, então ele tem uma variação um pouquinho maior em relação ao 0,5 de corte, então pacientes podem ser recrutados. O que a gente pode tirar disso? Que todo paciente com SARA que vai ser pronado ou paciente com SARA por conta de COVID positivo, eles devem ser reavaliados a cada momento da sua pronação. Né? A cada momento que esse paciente fizer a técnica de pronação, que a gente colocar ele em prono, preciso reavaliar e individualizar novamente o PIP ou até mesmo recrutar, para ter benefícios. Aqui é um outro estudo, né? Então, onde ele está comparando a mecânica respiratória, os autores, né, comparam a mecânica respiratória de pacientes com COVID positivo e pacientes não COVID que desenvolveram SARA. Então, observem, né, que tanto no paciente COVID positivo como no paciente negativo, eu vou ter pacientes com alta recrutabilidade e pacientes com baixa recrutabilidade.
né? E o que a gente também vê nesse gráfico, né? Então, o aparecimento dos sintomas em relação ao paciente com COVID, né? Vejam que existe uma variação aqui em relação a alta ou baixa recrutabilidade. Então, a gente precisa avaliar. Vejam que existem pacientes com um tempo já de aparecimento de sintomas, quer dizer, teoricamente esses pacientes já seriam pacientes com um grau de lesão importante do COVID. Esses pacientes aqui, ó, eles não são recrutados, assim como tem paciente aqui com 11 dias, ainda são recrutáveis. Continuando nesse caminho, a gente observa também por esse estudo, ó, né, como que varia, né, esse estudo do Gattinone, né, a variação da complacência num grupo de pacientes e a variação, né, do shunt, da presença de shunt nesses pacientes com COVID positivo também. Né? Então, observar que a medida de complacência varia demais nesse grupo de pacientes, sendo assim, justifica mais uma vez a utilização do índice de recrutabilidade. Então, é um índice fácil de ser aplicado e que pode ajudar na decisão de recrutar ou não os pacientes que têm SARA desenvolvida por COVID ou não. Então, mais um índice para utilizar e avaliar a mecânica respiratória. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui no Apollo Fisioterapia. Aproveita aí, compartilha com os amigos, curte esse vídeo e se inscreva no nosso canal.